Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje venho-vos falar de operações com números complexos. E que operações são estas? Bom, são aquelas que já todos conhecemos já há largos anos: a soma, a subtração, a multiplicação, a divisão e com esta aula trago-vos também a potenciação. Ora, comecemos pela adição e subtração, como é normal. E, sem demoras, vamos pensar em três números complexos: Z1, que é 2 mais 3i, Z2, que é igual a menos 1 mais 5i, e Z3, menos 2 menos i. Ora, estas operações são bastante intuitivas, na minha modesta opinião. Vamos somar Z1 com Z2 e o que é que nos apetece fazer aqui? Ora, se pensarem bem, à semelhança daquilo que fazemos com outros objetos matemáticos, como sendo as equações ou os radicais, aquilo que apetece fazer é simplesmente somar as partes reais destes dois números e somar as partes imaginárias destes dois números. Ora, e é mesmo isso que vamos fazer. Vamos somar 2 com menos 1, 3i com 5i e obtemos como resultado desta soma 1 mais 8i. Vejamos outro exemplo, agora para a subtração. E, portanto, seguindo a mesma lógica de raciocínio, neste caso vamos subtrair as partes reais e subtrair as partes imaginárias. Atenção aos sinais aqui, portanto, menos 1 menos menos 2 dará menos 1 mais 2 e 5i menos menos i dará 5i mais i e, portanto, o resultado final é 1 mais 6i. Ora, se quiserem seguir sempre este raciocínio e praticar experimentando outras operações de somar e subtrair, que lá está, entre estes três complexos, o truque para saber somar e subtrair bem números complexos é simplesmente praticar. Parece-me a mim bastante fácil, mas eu sou sempre suspeita. Agora, quero-vos falar da interpretação geométrica da adição nos números complexos. E, portanto, vamos tentar perceber, do ponto de vista geométrico, como é que funciona a adição. Não é muito dramático, basta pensarmos em vetores e percebemos que a coisa acontece de forma até bastante fácil e intuitiva. E vamos usar como exemplo este Z1 mais Z2. Então, comecemos por representar no plano complexo os afixos de Z1 e de Z2. E, portanto, vamos também considerar os vetores, neste caso, OA e OB, sendo que A e B são, então, os afixos de Z1 e Z2, respectivamente. Bom, se bem se recordam como é que somamos vetores, vamos usar a regra do paralelogramo e obtemos então o ponto C, que encontramos na interseção daqueles dois vetores que acrescentamos, que podem ver na imagem a tracejado. Ora, o vetor OC é a soma do vetor OA com o vetor OB. E, portanto, se nós pensarmos nas coordenadas deste ponto C, verificamos que tem coordenadas 1, 8 e, portanto, C é o afixo da soma de Z1 com Z2. Então, propriedades da soma. São aquelas que nós já estamos habituados a ouvir falar. Algumas conhecemos desde o primeiro ciclo, nomeadamente a comutatividade, a associatividade. Temos também o elemento neutro, que é o suspeito do costume, 0 mais 0i, que é 0. Temos também o elemento oposto, ou seja, o simétrico, que se z for igual a mais bi, o seu simétrico será menos a menos bi. Mas, além destas, temos também propriedades específicas para números complexos. Nomeadamente, se pensarmos em dois complexos Z e W, Z mais o conjugado Z é um número real, ou seja, a parte imaginária de Z mais Z conjugado é 0. Se experimentarem pegar num Z igual a mais BI e tentarem deduzir
o que é esta soma de z mais z barra, vão concluir que é igual a 2a. Da mesma forma, pensando na subtração, vamos obter um imaginário puro, ou seja, a parte real de z menos z barra é zero. Novamente, se pensarem num z igual a A mais BI e forem fazer a subtração com o seu conjugado, vão concluir que z menos z barra dará 2BI. Temos mais uma propriedade para o conjugado, que pode, neste caso, ser separado na soma, digamos assim. Portanto, o conjugado de z mais w é o mesmo que o conjugado de z mais o conjugado de w. Passemos então à multiplicação. Vamos usar os mesmos exemplos de há pouco e vamos multiplicar z1 com z2. Novamente vamos apelar à nossa intuição e pergunto-vos o que é que vos apetece fazer neste caso. O que é que a vossa intuição vos diz para fazer assim, sem pensar? Pois, se repararmos que temos somas e um produto, aquilo que nós estamos habituados a fazer, independentemente de lá termos i's, ou x's, ou raízes, ou outro objeto matemático qualquer, é a propriedade distributiva e é mesmo isso que nós vamos fazer. Portanto, multiplicamos 2 por menos 1, multiplicamos 2 por 5i, multiplicamos 3i com menos 1 e multiplicamos 3i com 5i. Depois fazemos as operações com os números, portanto isto dará menos 2 mais 10i menos 3i mais 15i quadrado. Contas feitas, o resultado do produto de z1 por z2 é menos 17 mais 7i. Ora, vamos ver outro exemplo. E agora z1 vezes z3. Novamente, vamos aplicar uma propriedade distributiva e temos 2 vezes menos 2, mais 2 vezes menos i, mais 3i vezes menos 2 e mais 3i vezes menos i. Novamente, continhas feitas, o resultado final é menos 1 menos 8i. Vamos então perceber agora a interpretação geométrica da multiplicação. Em primeiro lugar, quero chamar a atenção para o facto de que, no caso da multiplicação, a interpretação geométrica não é tão direta como na adição. Depois, vamos usar como exemplo o produto de z1 por z3 e aquilo que nós, na prática, fazemos é, de alguma forma, digamos que, separar ou decompor este produto em dois. Ou seja, vamos multiplicar z1 pela parte real de z3 e perceber o que é que isso nos dá geometricamente. Vamos multiplicar z1 pela parte imaginária de z3 e perceber o que é que isso nos dá geometricamente e depois perceber como é que podemos operar de seguida. Portanto, na prática, a multiplicação, do ponto de vista geométrico, pode ser decomposto na soma de dois vetores que são obtidos por transformações geométricas. Um através de uma rotação e outro através de uma homotetia. Vamos então perceber como é que isto acontece. Comecemos então por representar geometricamente no plano complexo o afixo de z1, este ponto A, e o vetor OA. Então, começamos por multiplicar z1 pela parte real de z3, ou seja, vamos multiplicar z1 por menos 2. Geometricamente, isto produz uma homotetia e, portanto, obtemos o vetor O à'. Agora, vamos perceber o que é que geometricamente nos dá z1 vezes a parte imaginária de z3. Ora, comecemos por perceber que z1 vezes i vai corresponder a uma rotação de 90 graus com centro na origem. Desta forma, como aquilo que nós queremos multiplicar é z1 por menos i, vamos ter uma rotação de 90 graus com centro na origem, mas em sentido negativo. E, portanto, uma rotação de menos 90 graus. Ou seja, obtemos um vetor exatamente igual ao vetor OA, ou seja, este vetor OA duas linhas,
mas agora um vetor pertencente ao quarto quadrante, perpendicular ao vetor OA. Ora, visto que temos dois vetores, agora aquilo que nós precisamos de fazer é novamente a soma destes dois vetores através da regra do paralelogramo. Obtemos assim o ponto D e o vetor OD e, portanto, reparem que as coordenadas do ponto D são -1, -8. Ou seja, D é o afixo de Z1 vezes Z3. Propriedades da multiplicação. Temos, portanto, as suspeitas do costume, comutatividade, associatividade. Temos o elemento neutro, continua a ser o número 1, portanto será 1 mais 0i. Temos também elementos opostos, ou seja, os inversos, que não é mais do que 1 sobre z, para qualquer z, e da forma A mais BI, com z diferente de 0. Nós já vamos falar mais pormenorizadamente na divisão. Para já quero-vos falar das propriedades da multiplicação que são próprias dos números complexos, nomeadamente para quaisquer dois complexos z e w, o produto de z pelo seu conjugado é o módulo de z ao quadrado, e podemos separar o produto tanto nos módulos como nos conjugados. Ou seja, o módulo de z vezes w é igual ao módulo de z vezes o módulo de w, e o conjugado de z vezes w é igual ao conjugado de z vezes o conjugado de w. Perdão. Bom, potências de base I. Eu tinha vestido que ia falar da potenciação, mas antes de entrar nas potências de um qualquer z da forma A mais BI, quero-vos falar das potências de base I do tipo I elevado a n, qualquer que seja este n. Portanto, já sabemos que I ao quadrado é -1, mas e então outras potências, como por exemplo I ao cubo, I à quarta, por I afora. Ora, I ao cubo é I quadrado vezes I, que dá -I. I à quarta é I quadrado vezes I quadrado, que dá 1. E se seguirmos este raciocínio de separar as potências, nós vamos concluir que nos aparecem sempre um destes quatro valores, I, -1, -I ou 1. De facto, qualquer potência de base I dará um destes quatro resultados. Vamos passar então a um exemplo em concreto e vamos ver o que é que acontece quando queremos calcular, por exemplo, I elevado a 438. Ora, como temos quatro resultados possíveis para potências de base I, vamos dividir 438 por 4 e podemos decompor o número desta forma. 438 é 4 vezes 109 mais 2. E, portanto, a lógica é sempre isolar o 4, porque sabemos que I elevado a 4 é 1. Portanto, aplicando as propriedades das potências, I elevado a 438 pode-se escrever como I elevado a 4 elevado a 109, portanto temos uma potência de potência, vezes I ao quadrado. Portanto, isto dá-nos -1. Efetivamente, nós concluímos que para qualquer potência de base I, basta fazer a divisão por 4 e o resultado da potência é igual a I elevado ao resto. Portanto, será I se o resto for 1, será -1 se o resto for 2, -I se o resto for 3 e 4 quando o resto é 4, ou aliás, quando o resto é 0. Portanto, uma pequena nota, se decidirem usar calculadoras para que a divisão seja mais fácil, pensem cada um destes restos qual é a dízima que produz. Bom, vamos então pensar na potenciação. Novamente usamos aqueles três complexos Z1, Z2 e Z3 do início. Vamos nos manter fiéis a estes exemplos e vamos, para começar, calcular a potência de Z1 elevado a 2. Portanto, podemos pensar que isto é 2 mais 3i vezes 2 mais 3i, portanto, Z1 vezes Z1. E aquilo que vamos fazer novamente é uma propriedade distributiva, portanto, vamos sucessivamente fazer os produtos parciais.
Ora, arrumando a casa, fazendo continhas, o resultado final de Z1 ao quadrado é menos 5 mais 12i. Vamos ver agora outro exemplo, agora também com um quadrado, mas em vez de separar num produto de fatores, vamos aplicar um caso notável. Portanto, quadrado do primeiro mais o dobro do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Atenção sempre aos sinais. Eu gosto sempre de fazer tudo com somas e levar o sinal junto com o número para não me enganar. Portanto, contas feitas, 3 ao quadrado é 3 mais 12i. Notem que qualquer operação entre números complexos tem sempre um resultado final na forma algébrica, ou seja, na forma A mais BI. Vejamos ainda outro exemplo, agora um cubo, aqui invariavelmente temos que separar num produto. No primeiro temos um quadrado, vou aplicar um caso notável. A seguir simplifico os cálculos no caso notável. Depois faço uma propriedade distributiva e, portanto, obtenho o resultado final de 74 menos 110i. Haverá, claro, outras formas de poder fazer este cálculo. Esta é uma opção, mas se nós pensarmos em potências maiores, portanto, sei lá, imaginem z ao cubo elevado a 10. Bom, estamos aqui a fazer casos notáveis e distributivas até amanhã. Nestas situações será útil generalizar as potências usando o binómio de Newton, por exemplo. Qualquer potência de z, portanto, qualquer complexo na forma A mais BI elevado a n, usando o binómio de Newton, será o somatório, quando k vai de 0 até n, das combinações de n a k, vezes A, ou seja, a parte real, elevada a n menos k, vezes BI elevado a k. Notem que se o z tiver um expoente negativo, podemos sempre invertê-lo. Novamente, mais à frente, falaremos da divisão. Já de seguida, e portanto, continuando com os mesmos exemplos de Z1, Z2 e Z3, vamos fazer a divisão de Z2 por Z1. Portanto, temos menos 1 mais 5i sobre 2 mais 3i. Ora, o truque na divisão não é nada de muito estranho, é aquele truque que nós já usávamos quando aprendemos a trabalhar com radicais, nomeadamente a dividir radicais. E, portanto, o que vamos fazer é multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador, ou seja, por 2 menos 3i. Desta forma, fazendo a distributividade em cima e aplicando a propriedade há pouco falada no denominador, portanto, o produto de um complexo pelo seu conjugado dá o seu módulo ao quadrado, e, portanto, aquilo que vamos ter não é mais do que, simplificando, 1 mais i. A divisão de números complexos do ponto de vista algébrico é mais trabalhosa, contudo, não é nada de extraordinário ou nada que vocês já não soubessem fazer, seja com radicais, como já falei, ou até quando aprendemos a levantar determinadas indeterminações, nós também usávamos este truque de multiplicar pelo conjugado. Bom, no ponto de vista de divisão, como também já referi há pouco, quando vos apresentei a soma, o truque é praticar bastante para que, depois do conceito estar percebido, o processo seja meio automático. Portanto, aqui me parece que não seja muito difícil as operações com os números complexos, contudo, aconselho-vos a praticar bastante para que não seja um problema no futuro. Agora que já sabemos dividir, vamos ver também algumas propriedades. Se bem se recordam, a divisão de números reais não tem propriedades de comutatividade ou associatividade como a soma e a multiplicação, portanto não faz sentido falar dessas.
Contudo, para números complexos, temos uma propriedade para conjugados e, portanto, o conjugado da divisão não é mais do que a divisão de conjugados. E, portanto, meus caros, em termos de operações, são estas as que conhecemos. Falta-nos ainda abordar a radiciação, que será a operação inversa da potenciação, mas isso fica para outra aula. Deixo-vos por agora, espero que pratiquem bastante para que as operações não sejam um problema e bem-ajam, não se esqueçam de subscrever o canal.